Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha só quem eu estou aqui hoje, ó. Ilustre Maurício Baptista. Vai ser o primeiro podcast do ano, um podcast que eu tô até quase arropiando aqui só de saber que vai ter uma história por trás. A gente vai fazer o quadro que a gente tem muito tempo que não faz, que é do zero ao sucesso. Então vocês vão conhecer a história desse enfermeiro aqui. E eu quero que você sente, se você estiver em pé, esteja no momento muito adequado para ouvir esse podcast, porque é o primeiro do ano. Pensa, 2024 tem 365 dias, se eu não me engano, né? Não sei se tem essas 366, mas eu gostaria muito que esse podcast fosse o primeiro para você chegar em dezembro de 2024 falando assim, poxa, aquele podcast conseguiu mudar o curso da minha vida porque aquela história foi muito inspiradora. E aí, Maurício, seja bem-vindo aqui. É um prazer ter você aqui, né? A gente vai ouvir um pouco da sua história aí, que você já me contou um pouquinho dos bastidores. E assim, fantástico, cara, fantástico mesmo. Oi, Éder, tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? É um prazer para mim estar aqui com você, com toda essa galera que te segue. Eu sou idoso, né? Então, galera fica meio idoso. Idade, Idoso. Né? Então, é muito bom para mim estar aqui, poder compartilhar a minha história com vocês e estamos aí. Tá? Não, maravilha, Maurício. Maurício, seguinte, já que você é enfermeiro, mas assim, você dormiu e acordou enfermeiro, como é que foi? Assim, você tava assim, eu dormi e acordei assim, na segunda-feira e falei, putz, cara, eu sou enfermeiro, fui lá, tenho entrada no Corém. Foi assim na sua vida? Como é que foi? De jeito nenhum, irmão. E você se tornou enfermeiro com 18 anos, aliás, 20 e poucos anos? Não. Eu me graduei, colhei grau, eu tinha 40 anos de idade. Mas com 40 anos, eu tenho muitas pessoas que a gente recebe aqui eu recebo mensagem aqui, diz que depois dos 40 não consegue mais nada da vida. Então tem coisa errada, né? Aí, não tem, Maurício? Tem coisa errada. Você começou com 40 anos a ser enfermeiro e você tem uma história linda por trás disso aí. Isso. Então vamos lá, Maurício, conta pra gente aí um pouquinho antes destes 40. Então, segura que o Maurício vai contar pra gente aqui um pouquinho, né? Primeiro, por que você quis ser enfermeiro e um pouquinho da sua vida, um pouquinho, né? Antes ali de você chegar nesses 40 anos aí. Bom, eu até brinquei com ele dizendo assim, senta que lá vem história, né? Como ele já falou no começo, então vocês sentem que lá vem história. Então, maravilha. Vou tentar resumir, apesar de eu, com a prática de professor, a gente acaba falando um pouquinho demais, mas eu vou tentar ser mais sucinto. Eu sempre quis ser enfermeiro, né? Desde que eu me lembre, eu quis ser enfermeiro, porém, uma coisa é o que você quer, né? E outras coisas são as circunstâncias da vida. E aí, a minha história de vida é uma história que, na infância, na adolescência, não foi uma história muito fácil, de família com vários problemas sociais. Com 15 anos de idade, eu saí de casa, junto com minha irmã, Marisa, que para mim hoje praticamente é como se fosse minha mãe, e meu irmão, Marlon, e fomos para a vida, porque a gente estava tendo alguns problemas dentro de casa e não estava legal para viver, então a gente vamos sair, se não tinha outra opção, vamos tentar. E você morava onde nessa época? Eu morava em Brasília. Eu sou mineiro, eu nasci em Belo Horizonte, né? Tá. Mas com 4 anos de idade eu vim para Brasília, meu pai era militar, veio para cá, e aí a gente fui morar no Valparaíso, né? E aí fui trabalhar como contínuo, como office boy, no serviço médico do Ministério do Planejamento, né? Falei, já começou. A pessoa está fadada ao cuidado, né? A enfermagem mesmo na minha vida. E nessa época, alguns anos atrás, tá? Para vocês também não achar que eu sou pré-histórico, né? Existia uma função que era o atendente de enfermagem, que era uma pessoa que não tinha curso, ele só era prático, e ele fazia alguns procedimentos. Maurício, eu tenho uma curiosidade, aproveitar que você... a primeira pessoa que eu conheço que foi atendente de enfermagem, que você sabe que está lá no código de ética nosso, né? Uhum. O atendente de enfermagem é um dos profissionais de enfermagem. Uhum. Foi um curso? Como é que... Uma coisa é você ler a história do atendente, outra coisa é você que viveu isso. Você fez um curso, o governo ofereceu um treinamento, como é que é isso? Não teve curso, não tinha curso. O atendente de enfermagem, ele era aquela pessoa que ficava ali junto com a equipe de enfermagem, então tinha como se fosse uma hierarquia. O atendente, o auxiliar, o técnico e o enfermeiro. O atendente, em geral, ele fazia os procedimentos mais simples de limpeza de material, alguns procedimentos de esterilização e etc. Ele não tinha contato com o paciente? Então,
A princípio, não. Na teoria, não. Não era para ter, né? Mas eu, como estava no serviço médico, eu comecei a aprender a fazer alguns procedimentos, então eu comecei a fazer medicação, a funcionar uma veia, então fui fazendo ali. E eu lembro que é engraçado, na época, é muita loucura, né? Você, sem curso nenhum, chegar sem teoria assim, nenhuma, né? De branquinho. Mas o interessante é que, assim, eu cheguei lá e eu servia café. Então eu trabalhava de um terno, né, de uma tipo empresa, dessas empresas de segurança e tudo, tinha um terninho, e eu servia café, era contínuo, office boy, fazia serviço de banco para o pessoal do serviço médico. E aí a chefe de enfermagem, dona Celsa Aires Anchieta, nunca esqueci o nome, né? Tá vendo? O alemão não me pegou ainda não, né? O Alzheimer. E aí, nessa história, ela viu que eu gostava, né? E começou a ensinar algumas coisas. E eu fui aprendendo. E aí fiquei tipo, com 6 meses que eu estava lá, eu estava de branco. Aquilo para mim foi assim, não, eu me senti a pessoa mais importante do mundo por eu estar de branco, né? Assim, poxa, eu estou trabalhando aqui com enfermagem. E aí, na época, ela conseguiu um estágio para mim. Aí, outra loucura, tá? A gente vai ter que fazer uns 5 podcasts aqui para poder contar tudo. E aí eu fui, o estágio para mim, a princípio, ia ser na clínica médica do Hospital de Base, que era um lugar que tinha muito procedimento, né? Isso sem curso nenhum, tá? Quando eu cheguei para me apresentar, para esse tal desse estágio, não era na clínica médica. Era na UTI adulto. Imagina, gente. Eu era tão inocente que me deram a roupa para eu trocar. Eu troquei a roupa, coloquei a roupa privativa e me deram o propé. Eu tirei o sapato e calcei o propé. Esse propé. Para você ver como... E fui. Mas assim, bom, eu preciso então estudar. Eu sozinho chegava em casa, pegava uns livros de enfermagem e eu ia estudar. O máximo que eu conseguisse, entendeu? Para fazer. E ali fiquei. Eu rodei na unidade coronariana, na internação adulto, na unidade adulto e na UTI PED. Então, assim, doido, né? Doido. Fiquei lá. Então, fiquei esse período como atendente de enfermagem lá no Ministério do Planejamento e do nada me deu uma louca. Falei assim, eu vou embora de Brasília. E fui para Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, como eu já tinha uma experiência, né, com enfermagem como atendente, eu fui trabalhar no hospital grande, chamado Felício Roxo, que é um hospital que tem uma parte privada e uma parte que atende pelo SUS, e fiquei lá 1 ano, na clínica médica. Lá era mais restrito, realmente o atendente fazia cuidados de cabeceira, essas coisas assim, medicação ficava mais por conta dos técnicos de enfermagem, que eu já achava o máximo a pessoa que era técnico para mim. É legal isso, né? As pessoas acham assim, o auxiliar, o técnico de enfermagem, ele é reduzido, ele é menosprezado. E não é. Não é. Tem muita gente que almeja ser técnico de enfermagem e gosta de ver. Olha só que interessante. É uma profissão, né? Sim. É uma profissão que ela é fundamental para todo o processo de cuidado, né? E aí para eu não fugir muito da linha, mas assim, hoje, para mim, eu lembro que as pessoas que mais me ajudaram do ponto de vista emocional mesmo na minha vida foram pessoas sempre muito simples. A Fatinha, né, que é uma senhora que é da limpeza, né, da higienização lá da HMIB, da cirurgia pediátrica, era uma pessoa que me deu muitos conselhos, me ajudou muito. Mas isso aí é para uma outra história, como vai ser uma minissérie, né, vão ser vários capítulos, a gente volta depois contando a outra parte. Mas aí eu fiquei lá, nesse período, fui para Brasília. Fui para Brasília, mas sem profissão, e eu não tinha nem o 2º grau, porque eu trabalhava o dia inteiro, estava à noite, não dei conta de manter, saí, abandonei o estudo no 2º grau, e fui para Belo Horizonte. Voltei de lá sem 2º grau. E naquela época, 2º grau era muita coisa. Né? Muito, muito, né? Hoje também, né? Hoje, assim, é uma forma de você conseguir. O mínimo que você tem que ter é o 2º grau. E aí eu falei, bom, eu preciso terminar esse 2º grau, e aí o que eu fui fazer? Eu fui fazer supletivo, o EJA, né? Que na época, hoje ainda existe, o CESAS, ele tinha a opção de você ou assistir a aula ou fazer as provas, e se você passasse nessas provas, eles iam te eliminando, né? E eu te eliminando aquela matéria. E eu fiz isso, e eliminei, terminei o 2º grau. E aí, nesse intervalo, eu falei, bom, eu preciso sobreviver. Fui morar de favor com uma irmã, que é essa irmã, Marisa. E aí eu falei, bom, então eu gosto de cozinhar.
Aí eu fui fazer um curso de bolos e tortas, e aí eu vendia bolo e torta, eu vendia pizza. Então eu comecei a me virar. Ou seja, não vou ficar parado. Não pode ficar parado, mas assim, com foco em preciso. Ou seja, o que as pessoas às vezes não entendem é o seguinte: isso não te reduziu perante o que você queria, você Não. simplesmente usou disso para te manter enquanto você ia chegar ao seu objetivo. Uhum. Assim, não importava, até hoje, né, assim, na minha vida, o que as pessoas pensavam, entendeu? Eu precisava sobreviver, eu precisava me manter, né, como uma pessoa, como qualquer outro ser humano precisa trabalhar e precisa pagar as contas e precisa comer, e aí eu fui vivendo disso. Mas eu queria enfermagem ainda, né? E aí o que eu fiz? Bom, primeiro, eu preciso ter uma profissão. Você precisa ter uma profissão. Você tem o segundo grau, ok, beleza. Mas aí eu preciso reduzir o campo, vamos dizer assim. Então, se eu for procurar um emprego só com segundo grau, eu vou ter, sei lá, 1.000 pessoas, estou dando um exemplo. Se eu vou procurar um emprego com um curso técnico, eu reduzo isso, entende? Então, eu preciso de uma profissão que eu preciso reduzir as pessoas com que eu vou concorrer. E aí eu peguei e fui a Enfitec, que era uma escola de enfermagem, que tinha escola técnica. Nessa época não tinha tantas opções, né, em Brasília. E aí eu fui, fiz a prova, né, e eu lembro que a escola tinha uma prova de seleção e tinha uma redação e perguntava por que você queria fazer o curso. Aí eu escrevi, concurso. Vou unir o útil ao agradável. Eu gosto de enfermagem, tinha um sonho, né, de fazer enfermagem. Eu falo que eu sou enfermeiro vocacionado, né? E aí eu peguei e passei na seleção e tudo mais. Só que eu tinha outro problema, que era como é que eu ia pagar o curso. E aí eu não tive problema também, né? Eu sempre digo assim, né? O não eu já tenho, agora eu vou atrás da humilhação, né? E aí eu fui pedir bolsa para eles, né? E eles me deram uma bolsa integral, em troca de eu organizar o laboratório de enfermagem. Isso foi ótimo para mim, porque eu comecei a ter mais contato com os professores, contato com os equipamentos, né, da enfermagem, e fiz o curso técnico. Só te cortando, Maurício, isso que você falou é algo que hoje está muito difícil. As pessoas hoje, elas não têm condições, elas também não querem humilhar. E assim, eu não tinha condição de ter feito a faculdade que eu fiz, mas eu tive que correr atrás de bolsa, eu fui de carona para fazer vestibular, eu fiquei de favor na casa dos outros um período ali, e eu não tenho vergonha disso, porque se não fosse isso eu não tinha feito nada. Ou seja, as pessoas querem ter não tem condição, mas não querem dar o braço a torcer. Então, ou seja, eu falo, eu não tenho nenhum problema em falar do que aconteceu comigo, faria de novo se eu precisasse para estar onde eu estou. Então, olha só, se não fosse isso, você teria como ter feito o seu curso? Não, de jeito nenhum. Ou seja, a sua parte inicial teria paralisada. Então, é o que eu te falei, o não eu já tenho. Então, eu estou sem graça, estou com vergonha. Vergonha e roubar e não poder carregar, né? Então, como dizia meu pai. Então, eu brinquei dizendo assim, o não eu já tenho, eu vou atrás da humilhação. Não é no sentido negativo da humilhação, é no sentido assim, o que pode acontecer? A pessoa dizer não. Isso eu já sei, mas eu vou lá ver. Vou tentar. Se eu conseguir qualquer coisa, é lucro. Se eu não tivesse feito isso, eu não teria começado a minha trajetória, né, ali, e com essa bolsa. E aí fiz o meu curso e, mais uma vez, pensando sempre assim, as pessoas costumam associar erroneamente a classe social com sabedoria, com conhecimento, né? Em geral, se associa a pessoa que tem menos condição com ela tendo menos capacidade intelectual. E quem tem mais condições, com melhor capacidade intelectual. Para mim, é tudo uma questão de estímulo, né? O outro teve mais acesso, o outro teve mais oportunidades, eu não tive tanta. Então, para mim, ela é mais difícil conseguir. Eu vou precisar lutar mais, mas até que me provem o contrário, o funcionamento do cérebro, as sinapses, as conexões neurais são idênticas. Eu sempre falo isso. Olha só, tudo que eu sempre falo com meus alunos é isso. Eu falo o seguinte, cara, eu não tenho nenhuma diferença de nenhum ser humano. A diferença é que talvez é minha cor de pele, onde eu nasci, mas isso não inviabiliza o potencial que eu posso ter e onde eu quero chegar. Talvez vai demorar um pouco mais para eu chegar onde eu quero, devido às condições que eu tive no meu passado, mas isso não me impede de chegar onde eu quero. Não impede. Não impede. É um exercício, né? E eu fui, por um bom período da minha vida, me senti uma pessoa burra, vamos dizer assim, né? Sem capacidade intelectual.
muito por isso, entendeu? Pelas pessoas ficarem e fomentando a isso. situação, né? A situação que você está, quando você está numa situação de pobreza, passei fome, então de pobreza, você se sente menos, né, do que as outras pessoas. E isso inclui a parte intelectual também, né? Infelizmente, mas é assim. Você se sente menor que os outros, menos capaz que os outros. Mas eu falei, olha, eu não tenho condições. Eu não posso aceitar isso. Se for, eu vou ter que malhar mais, eu vou ter que gastar mais neurônio, mas eu vou correr atrás disso. E aí eu fiz, no meio do meu curso, no final do curso de técnico de enfermagem, eu fiz concurso da Secretaria de Saúde para técnico, passei. Mas, assim, lembra que a gente estava falando de planejamento de carreira? Eu quero ser enfermeiro. Mas, se eu fosse fazer a graduação, seriam 4 anos. Como que eu ia fazer para me manter e tudo mais? Então, exigiria mais de mim se eu fosse direto para a graduação. Eu falei, bom, então o que eu preciso fazer? Eu preciso de uma coisa mais rápida, que eu possa entrar no mercado de trabalho e conseguir fazer minha graduação. Perfeito. Esses dias alguém falou assim, Éder, o que você acha? Eu faço o curso técnico ou graduação? Claro, eu não sei as suas condições. E aí, quando eu falo condições, as pessoas só pensam no financeiro. Não é. Tem gente que quer ingressar no mercado de trabalho porque as condições de vida dela não permite que ela fique 4, 5 anos fazendo a graduação para depois entrar no mercado. São condições, não condição financeira. Né? A condição de vida da pessoa. Agora, tem pessoas que talvez, eu moro com meus pais têm condição de me manter e eu vou arrumar um trabalho para pagar meus 4, 5 anos de faculdade. É uma condição que aquela pessoa tem. Então, o planejamento é onde eu quero chegar, mas para eu chegar lá, eu consigo ir direto ou eu vou fazendo outras coisas? No seu caso, você fez o curso técnico porque você puxa, eu chegando até aqui, ufa, já dá para dar uma respirada, planejar o meu ponto principal. Planejar por etapas, né? Sim. A curto, médio e longo prazo, que é mais ou menos isso que a gente está falando aqui. Eu gosto muito da analogia do barco, né? O barco ele tem aquela carta náutica, né? Que ele vai sair de um lugar para ir para um outro, então ele precisa traçar isso. Se eu tiver esse planejamento, eu tenho uma garantia maior de que vou chegar no meu destino. Pode acontecer problemas no percurso, entendeu? Mas eu sei mais ou menos onde eu vou chegar. Se eu não tenho esse planejamento, eu não sei se eu vou chegar. Talvez eu chegue, nada é impossível, né? Mas a volta, às vezes, que eu vou dar, ou a não chegar no objetivo. Então, planejamento, ele é uma coisa que você precisa fazer para a sua vida, independente de carreira profissional, qualquer coisa. Você, quando acorda de manhã, você planeja seu dia. O que eu vou fazer hoje? Qual é a rotina que eu vou ter hoje? Então, a vida também precisa ser planejada. E aí eu peguei, e nessa época, né, entrei como técnico de enfermagem na Secretaria de Saúde, e é muito engraçado, porque aí vem um adendo, né, foi assim, eu coloquei na época a opção, você podia colocar 3 opções de para onde você queria ir. Aí eu coloquei na época, acho que era base e agarrão, porque eu queria tudo menos pediatria, né? E eu fui lotado aonde? No pronto-socorro de pediatria da GAMIP. Quer dizer, puxa vida, pelo amor de Jesus Cristo, o que eu não queria foi onde eu caí. E fui lá, iniciei como técnico de enfermagem na Secretaria de Saúde, há mais de 20 anos atrás, isso, né, essa história. Essa história tem bastante tempo, por isso que eu falei que vão ser vários episódios, eu acho, né? Olha o outro aqui, né? E aí, mas eu queria ser enfermeiro, lembra? Então, bom, agora que eu tenho condições de me manter um emprego mais estável, aí eu quero fazer faculdade. E na época eu queria fazer, assim, uma universidade, eu não queria fazer uma faculdade, porque eu queria ter o contato com outras áreas de conhecimento. E aí eu fiz um pré-vestibular gratuito, que é essa universidade, não sei se pode falar o nome dela. Pode, que foi a Universidade Católica de Brasília. Para entrar não era fácil, então eles tinham um cursinho que era mantido por eles, e eu lembro que eu morava no Sítio do Gama, não sei se vocês conhecem, que é ali perto de Santa Maria, e o cursinho era em Santa Maria, então eu ia todo dia à noite para o cursinho e passei em 11º lugar, na época, no vestibular. E aí veio outro problema. Como que paga, né? Porque você conseguiu passar. É caro. E não tinha tantas opções, não, né? Não tinha. E não tinha facilidades do governo. Não tinha nada dessas opções. Era só no cash. Era o UNB, né, e a Católica, que eram universidades mesmo, né? Então, a Católica tinha, não sei se ela ainda tem, né, um programa de bolsa social. E eu me inscrevi.
né? Apesar de ser servidor público, apesar de tudo, eu falei, vou me inscrever, não vou mentir, né? Vou dizer que tem um trabalho, mas que eu não tenho condições de bancar a faculdade. E consegui uma bolsa de 70% na faculdade, de enfermagem, e aí sempre me dedicando muito, muito, até porque eu lembro que meus colegas de turma eram tudo meninos novos, recém-saídos do segundo grau, meninos, em sua maioria, de escolas particulares, pessoas com alguma condição social. E com o conhecimento de ensino médio muito forte da época, né? Até porque naquela época a concorrência para estar na faculdade era vestibular e eram 14 disciplinas. Deixa eu te falar, eu fiz EJA, filho. Então, olha aí. A base de química, de física, de matemática era a prova para passar no EJA, entendeu? Então, assim, eu não tinha uma base. Tanto que no cursinho é que eu fui aprender. Meu segundo grau eu fiz no cursinho para vestibular. Ou seja, o nivelamento de conhecimento básico dos alunos era aqui, o seu era aqui embaixo. Muito. E não por isso você deixou... De forma alguma. Isso me impelia, na verdade, a estudar mais. Opa, agora eu vou dar Eu preciso correr atrás do prejuízo, assim, por conta das condições de vida, não por mim, né? Eu nunca fiquei parado. Eu nunca deixei de correr atrás. Isso é importante frisar. E uma coisa que você está sempre falando, que não sei se as pessoas já conseguiram interpretar aqui no podcast, é o seguinte: você nunca, pelo menos até agora falando para mim, você nunca lamentou problemas que você teve de vida para falar assim, poxa, se eu tivesse tido um ensino médio bom, eu não estava passando por essa dificuldade. Que as pessoas, não, cara, eu já tive esse problema, eu vou superar. Superação. Ou seja, tem um problema, tenho que resolver. Claro. Eu não quero saber o que aconteceu. O que aconteceu já aconteceu, agora daqui para frente. Isso é fantástico. Isso, claro, lógico que foi muita terapia também, né? Porque todos os problemas que a gente passa na vida, a gente precisa se cuidar emocionalmente. Isso me ajudou muito a continuar, a seguir em frente. E aí, na faculdade, como eu tinha meus colegas de turma, a maioria vinha do Marista, vinha da própria Católica, né? Do ensino médio da Católica, Objetivo, na época, que era... Que até hoje é muito forte. Que é muito forte até hoje. Então, eu falei assim, eu tenho que correr mais. E também eu era mais velho. Você imagina, né? Se eu formei com 40 anos, né? Tinha 36, né? Isso, entendeu? Então, os meninos tinham 20, 19 anos de idade, eram jovens, né? Eu trabalhava, nessa época eu ralei muito, porque eu trabalhava à noite e tinha aula o dia inteiro. Então, por várias vezes eu saí do plantão para ir para a faculdade, né? E eu lembro que tinha uma colega minha que sempre brincava, que eu dormia nas aulas às vezes, porque eu estava cansado. Não tem como. Só quem faz plantão noturno sabe o que é ficar o dia acordado. E aí, o que aconteceu? Chegou lá na faculdade, né? Eu falei, bom, vou correr mais atrás. Eu vou ter que pagar um preço maior para poder entender e correr atrás desse conhecimento que eu não tenho. E assim foi. Então, eu acabei sendo monitor das matérias mais difíceis, que assim, você imagina, o cara mais velho que fez o EJA sendo monitor de meninos que tinham uma bagagem muito melhor que a minha, né? Apesar de ter ido muito bem no vestibular, né? Eu conseguiria até entrar para medicina. E aí eu peguei e fui monitor de anatomia, fui monitor de fisiologia, fui monitor de bioquímica. Bioquímica era um bicho papão, né? Assim, é difícil, mas quando você passa por ele, assim, caramba, eu sei. Eu lembro até hoje. Eu lembro desse nome até hoje. Como é que fala? Quando a gente... Que é uma base para estudar a gasometria, que é a equação de Henderson-Hasselbalch. Lembra lá daquela equação? Cara, aquilo lá, os alunos... Nossa, CO2. Que equação é essa? Não, cara, CO2 mais água igual ácido carbônico. Ácido carbônico se divide, tem água e bicarbonato. Então, assim, nunca esqueci essa equação. E, assim, eu te expliquei tanto essa equação na época que eu era monitor de bioquímica. E aí, quando a gente está aqui agora conversando, era muito difícil, mas depois que a gente passa pelo processo, você fala assim, poxa, não é tão assim, né? Mas a gente deu sangue ali, né? Eu lembro que, assim, a questão da bioquímica, aí falando sobre ela, é que ela, talvez até forma muito, né, do ensino, né, que é uma forma muito voltada mais para química, né, e pouco para o bio. Então, quando você entende esse processo, o processo bioquímico, né, que acontece no organismo, é muito lindo. O raciocínio clínico flui. Isso, eu costumo brincar dizendo assim, nosso corpo é uma equação química, tentando o tempo todo balancear, entendeu? É isso, é uma equação química o corpo. Então, quando você entende a bioquímica desse ponto de vista, olhando para ela como a vida, o processo de vida, é o que está acontecendo dentro da sua célula, é apaixonante, né? Então, acabei estudando muito bioquímica e eram disciplinas que, para mim, foi uma base muito grande para uma área que eu acabei ficando muito tempo dando aula, que foi farmacologia. Porque, para entender farmacologia, eu preciso entender fisiologia.
A fisiologia, para mim, ela é a mãe. É tudo. Até hoje aqui eu falo. Quem não sabe fisiologia não tem raciocínio clínico. É decoreba. Os meninos que estão vendo que foram meus alunos, né, da graduação e da pós-graduação, eu brincava dizendo assim, a partir de hoje, seu pai chama Guyton e sua mãe chama Constância. Eles esquecem o seu pai natural. Seus pais agora se chamam Constância e Guyton. Vocês vão comer ele. Porque se você entende fisiologia, você entende qualquer outra coisa que querem te ensinar. Então, e aí voltando um pouquinho, na época da faculdade, no quarto semestre de faculdade, abri o concurso da Secretaria de Saúde para enfermeiro. Aí eu falei, vou fazer, né? Eu tinha acabado de fazer 2 disciplinas de saúde pública, entendeu? Muito fresco ali. Estava bem fresco, e falei, vou fazer. Não lembra que o não já tem, eu vou atrás da humilhação? Vou lá, aí embaixo pode acontecer eu não passar. Eu estou no quarto semestre, então está na hora certa de eu não passar, né? E fiz a prova e passei, criatura. É um trem assim de doido, né? Passei na prova, na época eu passei em tipo 700 e pouco, né? E a Secretaria de Saúde, ela chamava em geral todo mundo daquela lista de espera e demorava, né? E eu era um. Você nem tinha pressa, né? Não, de jeito nenhum, é o contrário, pelo amor de Deus, espera mais 2 aninhos aí que eu vou formar, eu prometo que eu formo. E eu era um aluno que era graduado, já tinha um emprego público, né, como técnico de enfermagem, e tinha outra aprovação ali, na gaveta, né? Na gaveta, esperando eu colar grau. E foi isso. Aí eu peguei, colei grau de novo. Parece que as coisas para mim são sempre assim. Deus olhando para a gente, né? Assim, eu acredito assim, muito em Deus, assim, tem um propósito na vida da gente, a gente não entende. Depois que passa, assim, pensa só, 700 e pouco, por que você ficou nessa colocação? Por que não foi mais, não menos? Eu falo assim, que eu não tinha, eu me considero às vezes órfão, né, porque meu pai, por vários problemas dele, coitado, isso eu já não tenho mais nenhum problema já falecido, meu pai, né, e minha mãe faleceu, eu tinha 4 anos, então com 15 anos eu fui para a vida, não tinha um pai, uma família, tinha de referência, então eu tinha minhas irmãs, né, meus irmãos, e nossa família, a gente entendeu que a gente precisa estudar. Não tem outra alternativa, não tem outra forma se não for estudar. E todo mundo foi fazer concurso público. Não que seja a única alternativa, longe de mim querer reduzir a isso, mas é uma coisa que eu tinha condições de fazer, porque era eu e uma prova. Né? Empreender outras áreas como a sua, por exemplo, aqui, que eu acho fantástico o seu canal, eu acho fantástico que existam pessoas como você também, né, que mostram que há uma outra forma de trabalhar com a área de saúde, né, não só com a enfermagem, porque o que você faz aqui não é para mim só para a enfermagem. Essa discussão que a gente está tendo aqui não é uma coisa só para quem quer ser enfermeiro, é para alguém que queira alguma coisa na vida, que queira correr atrás, que às vezes está falando assim, mas eu estou velho, eu não tenho condições. Não tá. Sempre é possível você conseguir mudar. Talvez seja um pouco mais difícil, mas é possível. E aí eu peguei e, tipo, em dezembro, colei grau, em março, abril, me chamaram como enfermeiro, né, na Secretaria de Saúde, e eu queria ser enfermeiro. Né, não era esse o meu objetivo? Era. Eu queria ser visto como um enfermeiro. Então, o que eu fiz? Eu fiquei ainda 2 semanas nos 2 cargos, eu poderia ter acumulado, é um cargo acumulável, mas eu optei por não, porque eu queria... Agora, no meu planejamento, eu agora, pronto, me formei, sou enfermeiro, passei no concurso para enfermeiro, então agora eu vou construir a minha carreira de enfermeiro. Você vai se dedicar a ser enfermeiro. Isso, independente da minha idade, porque eu já estava com 40 anos, né? Então, 40 anos, hoje em dia, é a idade que a maioria dos enfermeiros já estão, assim, quase para aposentar, na metade da vida profissional. E eu estava começando, né, a minha vida profissional. E aí eu fui e fiquei 2 semanas para não ter intervalo entre as 2 matrículas e exonerei e pedi a verbação do tempo de serviço da função de técnico e fiquei só como enfermeiro, no mesmo hospital, inclusive. Maurício, te cortando, o dia que você assinou a documentação na Secretaria de Saúde, que você tomou posse ali, o que você sentiu? Lembra daquele Maurício com 15 anos de idade que saiu de casa e estava assinando ali, cara, posse de um concurso público para enfermeiro, coisa que tem gente hoje assistindo a gente aqui, ouvindo a gente no podcast, que tem um sonho de ser concursado, e você, com toda a sua trajetória, você refletiu alguma coisa, te passou alguma coisa na cabeça, assim, nesse momento ali, que é um momento importante. Uhum. E, assim, para todo mundo que... Eu não sou concursado, nunca fiz, né, concurso, mas as pessoas falam assim, quando assina ali, parece que ela, tipo assim, dá uma realização profissional, assim.
por ter passado, né, num concurso almejado, e você fez duas coisas ao mesmo tempo. Se tornou enfermeiro e concursado, né, que é fantástico. O que passou na sua cabeça? Acho que passou muita coisa, viu? Porque, assim, na verdade, se a gente fosse olhar aquele menino de 15 anos, né, a minha história de vida, talvez meu prognóstico era assim, vai ser nada, né? Não vai chegar em lugar nenhum, não vai ter... Porque não tem, assim, não tinha uma perspectiva, não tinha uma família, não, a gente vai pagar seus estudos, a gente vai te dar comida, a gente vai te dar roupa. Não tinha isso, né? Eu, inclusive, por muito tempo da minha vida, eu vivi de ajuda mesmo das pessoas, da minha família, né, dos meus irmãos, que me ajudaram muito nesse percurso, financeiramente, principalmente, né? Eu lembro que eu tinha uma colega que era do Banco do Brasil, na época, que ela me dava os tickets, entendeu? Então... poucas coisas, né? Eu brincava dizendo assim que eu era monitor por vários motivos. Um, porque eu acho que o monitor ele aprende mais, e segundo, que eu podia comer de graça na casa dos meus colegas, entendeu? Porque eu ia lá dar aula e já filava a boia, e os livros também, né? E as pessoas não entendem tanto que isso pra gente que não tem condição é muito importante. Olha, um prato de comida, meu filho, eu dou uma aula maravilhosa se você me der de comer, entendeu? Você conhece a Edmond, né? Hã? Você conhece a Edmond? Sim. Eu passei muita necessidade na época da graduação. E eu e a Edmond, nós dividimos salgado, porque a gente não tinha condição de comprar o almoço. Quando a gente comprava o almoço, que era um marmitão que vendia na frente da faculdade, baratinho, mas não tinha condição, a gente dividia. Então, assim, isso é falar assim, cara, a gente dá valor nas pequenas coisas. Dá valor nas pequenas coisas, assim. Eu lembro que eu passei a minha faculdade inteira, só no acho que o último semestre que eu comprei carro. Então, eu andava, não tinha metrô, essas coisas não, era ônibus mesmo. Então, assim, eu saía do HMIB, ia para Taguatinga, para a Católica, de ônibus, depois eu ia lá para o Sítio do Gama, que eu morava no Sítio do Gama ainda. Então, assim, era uma viagem exaustiva, né, para correr atrás disso. Então, eu sei o que é um almoço, um boca livre, entendeu? Ajuda muito, muito, muito. Então, usei muito o computador da faculdade, porque eu não tinha também esse computador, também, etc. e tal, e a sala de informática, aí eu ficava lá, entendeu? A sala de informática e biblioteca era os lugares que eu mais frequentava. Era o meu lugar de escolha mesmo. Porque, assim... aí é engraçado, não sei se a palavra seria engraçado, né? Porque aquela pessoa que se sentia burra, lembra? Quando no primeiro grau, na época que eu não tinha nada definido, de repente eu comecei a ser visto como uma pessoa extremamente inteligente. Mas sabe o que é isso, Maurício? Isso acontece muito porque, infelizmente, nós, seres humanos, não acreditamos no potencial que a gente tem. Uhum. E aí, quando a gente começa a destravar que a gente tem um potencial e as pessoas começam a acreditar na gente, a gente pensar assim, poxa, eu não sou um zero à esquerda, eu sou uma pessoa que tem um valor. E a partir do momento que você começa a se esforçar, você percebe que você é igual a todo mundo no sentido de você pode qualquer coisa. Uhum. Agora, quando você mentaliza que você não pode, que você é teoricamente burro, a gente fala assim, eu sou meio burro. Quando a gente começa a mentalizar isso é muito ruim. Por quê? Porque você começa a travar você mesmo. Uhum. E isso que você estava falando é muito importante, por quê? Porque aquela pessoa que tinha uma condição desfavorável em relação aos seus colegas estava num patamar de ensinar conteúdo muito específico para pessoas que, teoricamente, mais novos, uhum, cabeça fresca, e que estava absorvendo... Não trabalhavam. E não trabalhavam. Era só a faculdade que fazia, e ainda trabalhava, então eu estava muito no ônibus, né? É onde eu te consegui, porque era 1 hora de ônibus para ir, 1 hora para voltar, e era minha hora de estudar, de ler alguma coisa sempre. Então, eu otimizava o tempo, né? Talvez essas pessoas que não trabalhavam, que só estudavam, não tinham essa... É uma questão de querer, sabe? Você falou uma coisa interessante aí. Acho que a principal para mim é você destravar. É você entender que você tem condições, entendeu? Você tem condições, você tem capacidade, você consegue. É uma questão de você se dedicar, se esforçar, entendeu? Vai ser fácil no começo? Não era fácil para mim, não foi fácil. Eu estou resumindo, né? Até para quem tinha conhecimento não era fácil. Não era fácil. Né? Mais novo, enfim, então não é fácil para ninguém. Não é fácil para ninguém. Para quem tem mais condição, que acaba tendo um ensino melhor, vamos dizer assim, ele acaba aprendendo, tendo mais bagagem, porque o conhecimento é uma construção. Você vai colocando peças ali, né? Você vai construindo em cima de alguma coisa.
Por isso que a gente estava falando da fisiologia, né? Eu falo que a fisiologia é como se fosse a ciência-mãe, ela está ali, ela é a base de tudo. A partir dela, eu conheço outras coisas. Então, quando eu brincava com meus alunos, dizendo para eles assim, olha, sua mãe agora é a Constância, pai é o Guyton, eu vou fazer um curativo. Aí tá lá fazendo um curativo, aí a cobertura tal, ou X. Aí eu chegava para ele e falava assim, vem cá, me diz aí, essa ferida está em que fase de cicatrização? Pausa. Cara. Pausa, entendeu? Então, assim, você precisa entender o processo de fisiologia, o que está acontecendo, está numa fase inflamatória, está numa fase reparadora, qual é o processo fisiológico de cicatrização, tá vendo? Porque se eu entendo isso, a cobertura ela vai vir, entendeu? Eu vou entender, automático. É automático. Então, não é tão importante saber a cobertura, e sim entender o processo, o momento que aquela lesão está. E aí, ok. Então, assumi como enfermeiro, fiquei como enfermeiro na Secretaria de Saúde, fiquei no pronto-socorro de pediatria, e nessa época, a escola que eu fiz meu curso técnico, eu virei professor. Eu virei professor de farmacologia, porque já era uma coisa que eu gostava, e aí, até uma coisa interessante que eu lembrei agora aqui, que eu fui monitor de farmacologia, né, da professora Patrícia. E formei, recém-formado, e eu fui ser monitor dela na pós-graduação em farmacologia clínica na UNB. Você imagina, eu não tinha nem pós, eu era recém-formado e era monitor de uma pós-graduação. Mas você sabe por quê, né? Sim. Porque você não precisa de pós-graduação, você precisa de conhecimento. E ela, por ser uma professora muito requisitada, uma professora muito boa, ela sabia quem ela ia chamar. Uhum. Ela não chamou à toa, ela chamou porque você tinha garra, potencial. Ela te ensinou e ela sabe quem ela criou. Eu entendia os processos, entendeu? Eu entendia como funcionava, porque como eu gostava muito de fisiologia, das matérias básicas, né? Bioquímica, fisiologia, farmacologia, ela é um complemento, né? Eu costumo sempre dizer para os alunos, aí eu estou fazendo um monte de parênteses aí, tá? O medicamento, ele não cria nada no teu organismo, de novo. Ele só modifica, ou ele estimula, ou ele inibe uma função que o teu organismo já faz. Então, se eu entendo fisiologia, se você me falar, olha, medicamento tal, Maurício, você conhece? Não. Como que ele age? Se você me disser, eu consigo entender esse medicamento, entendeu? Porque a gente entende a base. É a fisiologia. Ele é uma substância que vai entrar no teu organismo e vai ter que se ligar em algum lugar. Então, ele vai estimular ou ele vai inibir alguma função que o teu organismo já faz. Então, isso, quando você entende, que eu preciso entender fisiologia para entender farmacologia, ou qualquer doença, ou patologia, ou o que seja. Isso eu fiz. E aí eu comecei a dar aula nessa escola técnica e comecei a trabalhar com treinamento no HMIB, em farmacologia. Então, eu passei praticamente os 15 anos de HMIB que eu fiquei dando aula. Treinamento para os profissionais de saúde. Técnicos de enfermagem e enfermeiros, né? De todas as unidades. Porque aí eu fui para UTI pediátrica, e fiquei na UTI pediátrica. Depois, minha última rotação foi na cirurgia pediátrica. E aí, engraçado, porque assim, na cirurgia pediátrica, os cirurgiões têm uma fama, né? Cirurgião acha que é Deus, né? E eu fui super tranquilo para lá. Eles não tinham costume com enfermeiro, porque tinha uma enfermeira lá que era enfermeza, vamos dizer assim, que saiu de lá. E eu assumi, e eu sempre gostei de ensino, de estudar, de aprender. E eu cheguei lá, bati aqui? Não. E aí eu fui lá para a cirurgia pediátrica, e a primeira coisa que eu fiz foi entender o processo cirúrgico, como que essas cirurgias. Eu entrava para o centro cirúrgico. Ficava lá atrás dos cirurgiões e eles me explicavam o transoperatório. E aí eu lembro que eu ganhei de um cirurgião que até faleceu, o Dr. Célio, um livro de cirurgia pediátrica. Então eu ia entender como que o cirurgião age. Então a gente começou eles começaram a entender quem era o enfermeiro e eu fui ocupando meu espaço, né? Eu sempre digo que a hierarquia do conhecimento, né? Então se você ocupa teu espaço com conhecimento, as pessoas te respeitam. E eu até hoje tenho, né? Algum dos cirurgiões deve estar assistindo aqui esse podcast, com certeza, né? A Cimar, que era o chefe da cirurgia pediátrica, que é uma pessoa que tem muito carinho, porque foi ele que me levou como para assumir. Eu fui chefe da cirurgia pediátrica. Eu montei o primeiro e o único ambulatório de gastrostomia pediátrica que teve em Brasília, que depois só da criança parece que tinha mas o que eu abri fechou porque eu saí, infelizmente, né? Ainda isso é um problema da Secretaria de Saúde, que é o serviço de uma pessoa só, junto com o cirurgião, que era o Wallace,
que hoje não é cirurgião pediátrico, então a gente fazia juntos. Então, eu cuidava das crianças com gastrostomias, né, com ostomias, né, gastrostomias e traqueostomias, que é uma outra discussão, com todo respeito aos meus colegas estomoterapeutas, mas é bastante negligenciada a questão do cuidado com gastrostomias e traqueostomias, principalmente na criança. Ela é gastrostomizada, ostomizada e dá um abraço, vai para casa, se cuida, a mãe que aprende a fazer tudo. E eu comecei a a estudar, porque eu não tinha quem me ensinasse isso, né? E eu lembro que, na época, até manipular a sonda de gastrostomia era uma coisa que só o cirurgião podia fazer. Ninguém mexia. E isso me incomodava, né? Eu sempre me incomodei, né? Então, eu falei, bom, mas por quê? E, na época, o Corém, eu acabei sendo parecerista do Corém também. Então, hoje, o parecer que tem em vigor no Corém sobre gastrostomia é meu. Por quê? Eu fui fazer um parecer. Olha, o enfermeiro pode trocar. Ele pode manipular a sonda de gastrostomia. Então, se você pegar hoje o código de ética lá nosso, do DF, está lá o meu parecer, dizendo que o enfermeiro tem sim competência, né? Claro que precisa ser qualificado, de conhecimento, mas ele pode manipular. E aí eu fiz um bom tempo esse ambulatório de gastrostomia, e aí eu fiz 2 especializações, fiz um MBA em gestão em serviço de saúde com o pessoal do Einstein, que foi maravilhoso. E aí, né, nesse meu planejamento de carreira, o que eu falei? Bom, eu preciso ir um pouquinho mais agora, né? Eu quero ter um respeito acadêmico. E aí eu surgiu a oportunidade de eu tentar o mestrado, e eu fui, nessas minhas megalomanias, né? Abriu a seleção do mestrado para a saúde coletiva, na Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu, que é um dos melhores, né, que tem no Brasil. Fui para uma área de conhecimento onde eu pudesse fazer essa interface entre as ciências sociais e as ciências biomédicas, que é a saúde coletiva. Fiz meu mestrado, eu sou mestre em saúde coletiva pela Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu. Eu me orgulho muito de falar isso, não por uma questão de, tá se achando, que como você falou, eu não me acho melhor que você, nada mesmo, que ninguém. Isso não é fingimento, não, é fato. Mas para uma pessoa que vem de onde eu venho, entendeu? Ter alcançado isso, ser mestre, né, para mim, hoje, é uma conquista muito grande, sabe? E, para mim, entendeu? Claro que há o reconhecimento dos meus pares também, das pessoas que trabalham comigo, né? Inclusive os colegas médicos, que eu sempre tive uma relação excelente com todos eles, né? Mas sempre fui enfermeiro. Engraçado, só lembrei agora, assim, dou uma viajada de vez em quando, tá? Logo que eu fui para a cirurgia pediátrica, tinha uma cirurgiã lá, que é maravilhosa, ela, entendeu? E ela chegou uma vez e prescreveu o curativo. E eles não tinham costume, né, de enfermeiro. E aí eu chamei ela num cantinho e falei, vem cá, deixa eu te falar, olha só, as técnicas cirúrgicas são sempre decisões suas, não é isso? A gente pode discutir tudo isso, ok. Curativo é meu. É prescrição minha, não sua. Então, a gente pode discutir o curativo, não tem problema, mas a prescrição é minha. Se você não confia no meu trabalho, se você acha que eu não tenho condições de fazer, faça você e seus residentes, então, os curativos. Só me avisa antes, que aí eu não vou te atrapalhar. Ocupando meu espaço, entendeu? Assim, olha, eu respeito você como cirurgião, acho você maravilhosa, mas me respeito como enfermeiro. Não prescreva para mim. Nada contra, entendeu? Mas é meu. É minha área de conhecimento, entendeu? Não dá para eu... E o que tem hoje infelizmente, grande parte dos nossos colegas tem medo dessa abordagem. Isso. Eu nunca tive, né? Eu nunca tive problema de dizer não sei. Então, assim, por isso que eu fui atrás de entender também o trans. Eu fui assistir as cirurgias dele, entrava nas cirurgias, porque eu queria entender o trans para eu poder entender o pós, que era comigo, eu era da cirurgia pediátrica, da clínica cirúrgica, né, pediátrica. Então, você saber que um paciente que fez uma apendicectomia, que teve um abscesso, que rompeu, que teve fezes no abdômen, ou pus no abdômen, que durante o transoperatório, o cirurgião faz uma lavagem, ele limpa aquilo tudo, com soro morno e tudo, pode ficar algum resíduo de líquido ali. Então, por que esse paciente tem que ficar num pós-operatório com Fowler, com cabeceira elevada? Um dos motivos é esse. Se ele ficar totalmente reto, a chance desse líquido subir e ele fazer uma infecção mais séria via pulmonar é muito grande. Então, eu precisava entender o trans, entender para eu poder entender o pós.
Então, era isso. E aí, acho que, como eu não tinha problema de dizer não sei, eles viam que eu estava correndo atrás também de entender o lado deles, para poder entender o meu. Não tinha treinamento. Não tinha quem me ensinasse cirurgia pediátrica. E é uma coisa muito específica. Então, eu precisava estudar tanto a parte médica quanto a parte de enfermagem. E a gente foi fazendo isso lá. Eu já tive outros trabalhos que eu se envolvi na cirurgia pediátrica, sempre atrás de conhecimento. E aí fiz, né? Voltando para cá. Nesse período, saí do hospital, fui para atenção primária, fui para assumir gerências, fui gerente de 2 UBSs em Brasília, e fui, depois, na última gestão que eu tive, eu fui gerente da Estrutural, né, que eram 3 UBSs lá na Estrutural, e na época eu entreguei o cargo, porque houve uma mudança no organograma da Secretaria de Saúde, e ao invés de 3 pessoas, passaram a ser só 2 para gerenciar, e é impossível você gerenciar 3 unidades básicas de saúde com eu e mais um, não dá. Então, eu lembro que em uma reunião, eu sempre fui doido, né? Numa reunião com o pessoal da cúpula, passando para a gente essas informações, eu levantei a mão e falei assim, pois não. Aí eu falei, eu me declaro incompetente para continuar como gestor. Da forma como vocês estão fazendo, eu me declaro incompetente, eu não dou conta. E eu não vou. Qualquer pessoa que fez administração 1 sabe que eu não posso comparar uma empresa de uma pessoa com uma empresa de 50 pessoas com o mesmo corpo diretivo. Isso não existe. Então, eu me declaro incompetente, entreguei meu cargo e fui para uma equipe de saúde da família e fiquei 6 anos, né, como enfermeiro de estratégia de saúde da família. E aí, já tinha contato, né, com a graduação, os alunos da ESC, principalmente, dava muita palestra para eles, farmacologia para eles também, porque a ESC trabalha num método, né, de metodologias ativas, então não tinha disciplina de farmacologia. Ela é inserida nas discussões, mas eu ia lá para fazer algumas inserções e fiquei com os meninos da graduação um bom tempo e da pós-graduação da Fiocruz em atenção básica. Então, assim, e agora, né, já estou com o projeto do doutorado para o semestre que vem, provavelmente vai ser nas ciências médicas, é uma linha, eu não vou falar para não dar spoiler, entendeu? A gente fala em outro momento, mas tem a ver com condição crônica, com cuidado do usuário com condição crônica, e mais uma vez, eu sempre que, hoje eu trabalho com a questão dos profissionais, né? Não, independente de ser enfermeiro, de ser médico, de ser sanitarista, eu sou sanitarista, né? Então, eu trabalho hoje com ensino, com políticas públicas de saúde. Atualmente, né, ainda estou no cargo como chefe da assessoria da coordenação da atenção primária do DF. Estou saindo já de lá, entendeu? E vou para um lugar também que não vou dar spoiler também ainda. Mas, assim, por acreditar na questão da política pública de saúde, determinantes sociais em saúde, porque eu fui estudar tanto no meu mestrado, né, quanto durante essa minha trajetória acadêmica, exatamente de onde que eu vinha, dos determinantes sociais. Né? Eu gosto muito de uma frase do Marx, que ele diz assim, o lugar ocupado por você na cadeia produtiva determina a sua forma de morrer e adoecer. Isso é uma frase verdadeira, infelizmente, entendeu? Porque está, assim, associado às condições de saúde. Por isso que eu fui ser sanitarista, porque eu queria entender essa interface entre as ciências sociais e as ciências biomédicas. Não tem como você falar ou discutir saúde se eu não entender a vida, o processo. Talvez por isso também que eu me encontrei muito em saúde da família, porque saúde da família é entender o processo, entender a família, entender o território, né? Eu vou citar Milton Santos, que fala sobre território, né? Que tem seus fluxos, seus fixos. Então, entender a sociedade, os mecanismos sociais, entender o processo de adoecimento. E aí eu brinco que é a fisiologia, a sociologia é a fisiologia das ciências sociais, né? Que é esse processo. Então, comparando, né, com a fisiologia humana, a sociologia é a fisiologia da sociedade, né? Como é que isso funciona na sociedade. Fala pra caramba. Não, fantástico. E assim, né, se a gente parar para pensar aqui, né, que trajetória que você teve, né, dos seus 40 anos, né? Então, ou seja, de 40 anos até hoje, enfermeiro, várias especializações, foi para o mestrado, indo para o doutorado agora, você tem sua carreira aí, né, brilhante,
E assim, as pessoas acham que quando chega nos 40 anos de idade, que fala assim, é tarde para ser enfermeiro. Não, tarde nunca é. Agora, o que você não pode é achar que é tarde para estudar. Se você acha que é tarde para qualquer coisa na vida, vai ser tarde. Você tem que estudar, porque se você não estudar, 1 ano passa, 2 anos passam, 5 anos vão passar, e se você não fizer nada, nada vai acontecer. Você falou, eu lembrei de uma coisa agora, que eu sou professor, né? Professor não tem jeito, adoro contar uma história, né? Tem uma história que diz assim, o menino ele gostava muito de uma fruta. E o pai falou assim, beleza, então vamos fazer o seguinte, vamos plantar essa fruta. E aí pegou o carocinho dessa fruta e plantou. Aí o menino falou assim, tá, e agora, pai? Aí ele, daqui a 5 anos a gente vai comer a fruta. Ele, mas daqui a 5 anos, pai? Aí o pai vira e fala assim, filho, deixa eu te falar, os 5 anos vão passar de qualquer jeito. A diferença é que daqui a 5 anos você vai ter o fruto. Entendeu a mensagem que está por trás disso? Nunca é tarde. Nunca é tarde. Mas agora eu vou fazer uma faculdade. Mas só daqui a 4 anos que eu vou formar. Os 4 anos não vão parar. Se porque fosse você fácil, não vai fazer, não vai parar. Não, se fosse, então eu vou me congelar aqui e pronto. Não vai acontecer. Os 4 anos da sua vida, eles vão passar. A diferença é que daqui a 4 anos você alcançou um objetivo que você tinha estabelecido. Então, eu acho que a gente precisa trabalhar com objetivos. A gente precisa entender que é possível. É possível. É fácil? Não é. Com 40 anos, você vai você começar a carreira, enquanto a maioria dos meus colegas, com 40 anos, como eu falei, já estavam no meio da carreira, já estão no meio da carreira. Eu estava começando, entendeu? Para muitos hoje, talvez, isso vai ser uma surpresa, mas como assim? Nossa, Maurício. É isso. Eu acho que primeiro é você entender que você pode, você é capaz, por mais que as pessoas digam, por mais que a vida diga, porque a gente sabe o tanto que é difícil, cara. O tanto que é difícil você... eu estava conversando com o Éder antes aqui, que eu tinha um certo trauma de domingo. Porque domingo era... hoje em dia é tudo na internet, mas na minha época era o Correio Brasiliense e o jornal de domingo, que tinha página de emprego. Então eu pegava a página de emprego, anotava lá, recortava, né, aquilo que tinha 2º grau, ou alguma coisa assim, e na segunda-feira tomava banho, me arrumava, às vezes só com o dinheiro da passagem, para tentar aquele emprego. E aí você chegava lá, tava aquela fila. Esse é o currículo, meia folha, né? Se entregava, e a pessoa falava assim, tá, a gente te liga. Nunca me ligaram, entendeu? Então, assim, ou você desiste, então, bom, vamos desistir, que não vou conseguir, ou você vai atrás, entendeu? Na verdade, a dificuldade, ela tem que ser uma mola motivadora para eu correr atrás. Lá vai o professor com essa história, né? O que faz o sapo pular é a necessidade. Você põe um sapo dentro de uma panela e põe ele dentro do fogo, ele vai pular, entendeu? Ele vai pular, porque está quente a água, entendeu? Então, é a necessidade que faz você se movimentar. Então, o que a gente precisa entender é, eu tenho condições, eu tenho capacidade, até que me prove o contrário. E não existe nenhuma, aí eu vou falar como acadêmico, como professor, não existe nenhuma evidência que diga que um cérebro de um é melhor que o do outro, é mais capaz que o do outro. É uma construção. Então, talvez eu não vá conseguir resolver uma fórmula matemática complexa agora. Eu preciso voltar e aprender a multiplicar a tabuada, entendeu? Quanto que é 2 vezes 8? Eu preciso voltar, e aí eu vou construindo o conhecimento, até que eu chegue nessa fórmula matemática. Meu pai, com todos os problemas que ele teve na vida dele, era alcoólatra, ele, quando faleceu, ele estava fazendo matemática. Estava fazendo faculdade de matemática, entendeu? Então, assim, é uma questão de você movimentar. É como se fosse um músculo, o cérebro, né? Então, você exercitando ele, começa de pouquinho, né? Começa do básico, não pode criar, por isso que eu falei que a gente cria metas a curto, médio e longo prazo. Eu não posso querer dar um passo maior que a minha perna. Eu preciso dar um passo de cada vez, né? E aí o provérbio chinês que diz que para toda longa caminhada tem um primeiro passo. Então, eu dou um primeiro passo, dou mais um, aí eu caio, a vida vem, pá, me derruba. Levanto. Aí eu costumo dizer com a Fabiana esteve aqui já, né? Quando a gente passou por vários perrengues juntos já.
E eu falo assim, que eu vi um meme do Instagram que dizia assim, supera a derrota de hoje que amanhã tem outra, entendeu? Que é isso. Mas é isso. Maurício, uma coisa que você falou, e eu prestei atenção em tudo que você falou, mas uma coisa que me chamou muita atenção, porque eu gosto disso, você nunca quis estudar em qualquer lugar. Isso. Você sempre falou assim, eu talvez não tenha condição, mas também não quero estudar em qualquer lugar. Não. E eu sempre pensei nisso e sempre fiz isso para mim. Por exemplo, eu quis estudar em Harvard. Eu consegui o ano passado fazer um curso lá de aprimoramento, de fisiologia e farmacologia. Adoro, hein? Entendeu? Mas por que Harvard? Porque todo mundo fala que lá é muito bom. Então eu quero estudar lá também. Isso. Mas lá é difícil, mas eu quero estar lá também. Tentei inglês, eu vou correr atrás, né? Eu melhorei o inglês para poder fazer o curso. Mas o curso é em dólar, vou juntar o dinheiro. Então, assim, não é fácil as coisas. Não. Mas, assim, eu vou estudar lá e estudei. E é isso, tipo assim, você quer estudar em um lugar bom? Não estude em qualquer lugar se você quer ir em um lugar bom, porque você não tem condição hoje. Se você não tem condição hoje, se planeje para estudar naquele lugar que você quer. Eu sempre falo, eu sempre gostei de coisas de muita qualidade, mesmo quando eu não tinha condições. Eu falo até de roupa na época que eu era office boy de bicicleta, eu gostava de uma roupa que tinha uma marca ali, e o povo, mas você é louco, vai pagar 5 vezes o valor dessa camiseta que você poderia comprar numa outra. Mas eu comprava outra e não durava um mês. Tinha camiseta que eu comprei, que eu dividi em 3 vezes, para pagar em 3 meses. No primeiro mês ela já tinha desbotado, porque eu andava no sol o dia todo. E aquela outra que eu comprei bem mais caro, eu tive ela por 5 anos, sem perder a cor. Então eu falei assim, é isso. Na vida eu quero coisa de qualidade. Mesmo que eu não tenha, eu vou batalhar, eu vou lutar para ter. Então, eu tenho isso não só com coisas materiais, de roupa, carro, casa, assim, mas com estudo também. Eu sempre quis estudar em lugares de referência, com pessoas boas, porque é minha formação, é minha carreira, e eu não posso estudar em qualquer lugar só para falar que tenho um título. Para mim, título é um papel. Agora, o conhecimento que tem atrás do título é o que faz ser quem sou eu como profissional. Então, eu sempre pensei dessa forma. Eu da mesma forma, né? Eu sempre quis, assim, eu tracei metas ousadas, né, para a minha vida e sempre fui atrás disso por uma questão minha mesmo, sabe? Eu costumo brincar dizendo assim, você fica, tipo assim, eu tô perto do Éder. Então, quem olha nós dois fala assim, pô, o Maurício é bom, né? Porque o Éder é bom, entendeu? Então, assim, é isso. Então, no mínimo, eu vou estar perto de pessoas que são, como você citou, né? Pô, tá em Harvard, né? Não é que seja garantia de 100%, porque o conhecimento é seu, é você quem constrói ele. Eu acredito que a gente pode, às vezes, estar numa instituição que não é tão boa e tirar algum proveito dela. Mas, e eu concordo com você nesse aspecto, e tinha um programa uma época em Brasília, muitos anos atrás, que o apresentador sempre finalizava dizendo assim, não estude em escola ruim, porque a vítima vai ser você. E é isso. Né? Eu já tive oportunidade aqui em Brasília. Gostei dessa frase, vou copiar e vou usar. Eu já tive oportunidade de acompanhar, de ter contato, né, com alguns alunos, aí eu não vou dizer de forma alguma vou cometer essa gafe de dizer a instituição, mas que, na verdade, não está se formando enfermeiro, entendeu? Está se formando... Está entregando de papel, né? No máximo um tecnólogo, porque não dá para você... e aí eu tenho que... quando eu falo dessas instituições, dessa formação ruim, é porque ela me deprecia como profissional. A categoria não inteira, é só né? a pessoa, a categoria inteira, porque você chegar lá e não sabe explicar nada, não tem base, porque o que a gente precisa é de base. Isso é uma coisa que eu sempre falei para os alunos da graduação, principalmente, né? Então, a gente tem o técnico de enfermagem, tem o enfermeiro. O técnico, ele tem a experiência, ele tem a vivência. O que diferencia o técnico do enfermeiro é a ciência, por trás de todo o procedimento. Então, eu preciso ter a ciência. A enfermagem é uma ciência. Infelizmente, a gente tem técnicos que têm mais técnicas, mais conhecimento do que enfermeiros. Muito mais, entendeu? Por quê? Porque o cara não tem base, o cara não tem... E não correu atrás, né? E não correu atrás. Então, assim, realmente ele tem que virar uma enfermeira. Só que essas pessoas acabam depondo contra mim, porque põe todo mundo no mesmo balaio. Então, essa questão da instituição, e aí há alguns projetos aí para o ano que vem, né, em relação à formação de profissionais de saúde, essa questão de carreira, de construção de carreira, de especialização, realmente eu quis sempre estar entre os melhores,
para, no mínimo, eu ser confundido com um deles, entendeu? Com toda a minha humildade, no meu mestrado, eu sofri muito. Acho que assim, eu acho que todo mundo na vida tinha que fazer mestrado. Cara, você é igual um pano de chão, cara. Todo mundo te humilha, a professora é no trabalho, você faz um negócio, você lê 10 artigos para escrever 2 parágrafos de 8 linhas ali, pro cara falar assim, ruim, volta. Acho que todo mundo deveria fazer para dar valor, falar assim, cara, realmente eu aprendi o que é ciência, o que é pesquisa, como é que olha um artigo, entendeu? Aprendi a ser destratado e manter a pose, porque hoje você fala alguma coisa, a pessoa já fica chateada, nossa, mas você falou de... Não, cara, no mestrado é na lata e na frente de todo mundo... Eu não sei como é que foi pra você, mas a escola Unifesp não é fácil não, hein? Eu vim de lá. Deixa eu te falar, a gente volta na cadeia alimentar, eu falo que você vira plâncton, você é ninguém na cadeia alimentar. Ninguém mestrando, entendeu? E você é um burro mesmo. A sensação que eu tinha era o tempo todo de lutar contra isso. Eles só não falam a palavra burro, mas assim, todos os outros adjetivos eles conseguem colocar numa frase... Não fala que você morreu, você fala que você bateu as botas, né? Mas você entende, né? Porque a forma... não concordo, eu acho que tem que melhorar muito. Tem que melhorar. Hoje tem até grupos no Instagram sobre graduação, né? Em relação ao sofrimento do aluno da pós-graduação. Acho que a gente precisa repensar essa questão da discussão da formação na pós-graduação. Tudo bem que você... cobre, que você exija do aluno, mas sempre entendendo que ele é uma pessoa, né? Que é um ser humano, né? Ele precisa de ter algum reforço positivo, senão ele só apanha, então ele tem medo, né? Eu tinha medo de falar com o meu orientador, porque eu sabia que eu ia ser destratado de alguma forma, então assim... Não sabia como, mas vai. Eu sempre estou errado, essa é a regra, você sempre está errado, então eu já comecei pedindo desculpa, entendeu? E é isso. Mas, assim, eu acho que a questão de você pensar em se qualificar, em estudar em lugares bons, a Domitila, que é uma enfermeira que eu tenho muito respeito por ela, que terminou agora, fez uma especialização no Einstein, em estomoterapia. Cara, ela tem filho, ela foi atrás, viajar para São Paulo, depois teve que fazer uma parte prática em São Paulo. Então, por que ela foi para o Einstein? Porque é o Einstein. Ela quis estar no melhor. Ela é uma referência, entendeu? Você, pronto, Einstein, ponto, entendeu? Então é isso. Não é porque ela quer ser a melhor, também porque ela quer ser a melhor, mas porque eu tenho garantia ali da qualidade. Eu fui em Brasília há muitos anos atrás, aí eu não vou dizer o nome da instituição, que começou, era um hospital também, que iniciou um processo que era para virar tipo um Einstein da vida mesmo, um centro de ensino, né? Como o Einstein, mas acabou que não deu certo. E eu fiquei um período nessa instituição como professor, que é um hospital grande de Brasília, e foi muito engraçado, porque no processo seletivo para professor, no final da história toda, ficou eu e um enfermeiro. Eu, ó pessoa, né? 1,60 de altura, hoje eu estou mais magro, né? Mas eu era gordinho, então assim, e o cara tinha 1,80, louro do olho azul. E a prova final era uma aula que a gente ia dar para 2, 3 pessoas da direção dessa instituição, desse hospital, que criou essa parte de ensino, que inclusive ia ter até graduação, acabou que não teve. E eu falei assim, cara, eu tenho que vomitar conhecimento. Porque se eu for... minha única arma. Se eu for no mesmo nível que ele, quem que vai pegar? Ele. O cara é louro, do olho azul, 1,80, e eu, merrequinha de gente... Eu tenho que derrubar ele na minha oratória, porque senão, se eu ficar ao mesmo nível, vão escolher ele. E eu fiz isso, entendeu? E eu fiz todas as técnicas, eu me movimentava no palco, eu olhava para as pessoas, eu estudei todas as armas para uma professora, eu estudei antes para como é que eu tenho que fazer para dar aula, tenho que olhar no olho das pessoas, tenho que me movimentar, tenho que usar o máximo de recursos, entendeu? E fiz isso. E é isso, entendeu? Então, assim, nesse processo era para eu tinha que me destacar. Então, eu sempre entendi que eu precisava me destacar. Não estou nem querendo defender que você tem que ser o melhor em tudo. Procurar ser. Procurar ser, entendeu? Procurar ser o melhor de tudo. E é engraçado que quanto mais você estuda, quanto mais você se dedica à ciência, mais você sente assim, não sei.
Mas O é não isso. sei é uma constante. Mas essa é a parte boa. Quanto mais você estuda, menos você sabe, está no processo correto. Isso. Agora, quando você não estuda e acha que sabe, meu amigo, reveja isso. Então, quando a pessoa fala assim, não, eu tenho 20 anos de profissão, essa frase, ela pode ter várias interpretações, entendeu? Você pode ter 20 anos que você pegou no livro a última vez. Então, isso pode ser muito ruim, entendeu? Ou você pode ter 20 anos que você está se dedicando a isso. Depende do ponto que a pessoa quis colocar. Qual a meta, qual o objetivo? Eu até, assim, eu já sou estável, eu sou concursado. Por que eu estou inventando história? Por que o mestrado, para mim, na Secretaria de Saúde, não aumentou em nada meu salário? Eu fiz porque eu quis fazer o mestrado, porque eu queria entender, eu queria saber como é que é o mestrado. Vou fazer, para ver como é que é. E é óbvio que também, por reconhecimento, primeiro para mim, e também reconhecimento para meus pares, né? Para minha família, entendeu? É isso. Tem uma história de vida, de eu conseguir alcançar um mestrado e o doutorado, é uma questão pessoal minha, de necessidade do conhecimento. Então, todos os dias eu estudo, todos os dias eu leio alguma coisa, né? Hoje está muito mais fácil para as pessoas. Tem tudo na palma da mão, né? O Éder tem o YouTube. Tem o Éder aqui, gente. Pelo amor, onde que eu tinha o Éder na minha vida? Eu estava vendo esses dias um vídeo seu da pressão arterial em 10 minutos, né? Uhum. Então, tem vários vídeos que hoje em dia a pessoa põe para assistir e ela consegue. Na nossa época era livrão. Não tinha, era livrão mesmo. Era 5 quilos de livro no braço e o ônibus carregando para um lado e para o outro. Hoje você tem um YouTube. Então, aqui, de certa forma, se você tiver critérios, porque também você precisa ter critério. A informação está aí, ela pode ser ruim ou ela pode ser boa. Então, o Éder tem nossa confiança aí, que a informação dele é positiva. Para você também não ficar, às vezes, sapeando em lugares que você vai desaprender. Mas há uma facilidade maior hoje de acesso, né, ao conhecimento, a vários temas. Eu, no meu mestrado, muita coisa eu aprendi no YouTube. Porque o meu mestrado, eu acabei pegando muito a parte de epidemiologia, e é impossível epidemiologia quando você vai estudar, porque ela é cálculo, ela é estatística, é matemática, são testes estatísticos o tempo todo, e eu trabalhei com comparação, entendeu? Foi um estudo epidemiológico. Me ensinaram no mestrado, eu tive a disciplina de epidemiologia, eu tive métodos de pesquisa. Eu tenho certeza que você não aprendeu nem 5% que você usou de cálculo no mestrado. Nunca. Eu fui comer isso sozinho em casa. O livro de epidemia, entendeu? Que eu fui comprar o livro. E aí, uma coisa que eu não tenho problema com isso. Investir em livro. Educação, né? Educação, entendeu? Não tenho dó de pagar R$400 num livro. Tenho numa roupa, entendeu? Apesar de eu gostar muito de roupa. Mas o livro, para mim, é como se fosse tá ali o conhecimento, sabe? Então, eu vou ler ele. Às vezes eu não vou entender na primeira vez que eu li, mas eu vou ler de novo, eu vou ler de novo, eu sou insistente. E eu costumo dizer assim, nossa, amor, você é inteligente? Eu falei, não, eu sou persistente. Tem que ser. Entendeu? Porque eu não desisto. Você me explica uma coisa, eu não entendi. Eu vou perguntar de novo. Não entendi, perguntar de novo. Maurício, obrigado. A gente já passou de 1 hora aqui, tá fantástico. Sim, tá muito bom. Acho que é isso. Acho que para o pessoal agora começar o ano, dá para pensar muito nos seus objetivos do ano, né? Já pegar seu caderninho ali, escrever o papelzinho. O que você pode fazer em 2024? O que você pode fazer esse ano? Eu sei que não dá para fazer muita coisa, mas alguma coisa dá para fazer. Dá para fazer muito, Éder. Nossa, sabe? Não desista, persista. Entendeu? Essa é o lema, entendeu? Supera a derrota de hoje, que amanhã tem outra. E assim, aí a gente vai. E a vida é assim, né? Maurício, brigadão. Espero você aqui de novo agora, não para a sua história, mas para a gente trazer agora... Vamos agora explorar esse cérebro dele, né? Vamos trazer o conhecimento dele aqui. Não, Maurício, brigadão por tudo aqui. Espero 2024 te ver aqui novamente aqui para a gente discutir ou parte de sanitarismo, ou, sei lá, a gente... Tem um leque grande aí para a gente explorar. Talvez até pediatria, que é pouco explorado pelos profissionais, né? Trazer alguma coisa de cirurgia pediátrica aí, enfim. Então, o IDP, nem falei do IDP, que é uma área que eu trabalho já, que é esse treinamento, né? Na atenção integral às doenças prevalentes na infância, que já há 5 anos que eu formo médicos e enfermeiros nessa estratégia. Então, ou seja, você tem aí... Assim, ainda bem que você já aprendeu o caminho, né? Eu quero te ver aqui mais vezes aqui para a gente discutir, enfim, né? E quem sabe a gente ter projetos como o Maurício aqui. O que vocês acham? Coloca aí, gente, por favor, coloca hashtag Maurício sim, entendeu? Falou, gente. Obrigado, hein? Obrigado, Maurício. Obrigado, gente. Obrigado, Éder.